muito obrigado. Então 1 de João, capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Muito bem, então esse é o tema que nós vamos estar abordando nesta noite: progresso espiritual. E eu já gostaria de definir esta palavra progredir, porque eu fui buscar no dicionário uma definição e alguns sinônimos dessa palavra, e é bacana o que eu encontrei. Olha só: progredir é caminhar para frente, progredir é avançar, é prosseguir, é tornar-se maior ou melhor. Progredir é desenvolver-se, é crescer. Então se tem algo que um pai, ele espera dos seus filhos, é que eles cresçam, é que eles progridam, é para que eles se desenvolvam. Todo pai, é claro, ele espera isso do seu filho, biologicamente falando. Agora, como Deus, o nosso Pai Celestial, não é diferente. A Bíblia nos ensina que Ele também espera que, como filhos, nós cresçamos, nós venhamos nos desenvolver. É uma expectativa que Deus tem em relação a cada um dos teus filhos, em cada um daqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. E nesse texto que a gente acabou de acompanhar aqui, como base, o apóstolo João, ele faz uma analogia do progresso espiritual de um cristão, usando os estágios do crescimento biológico de um ser humano. E a gente sabe que todo ser humano, ele nasce como um bebê, e ele cresce, se torna, ele vai ali se tornando naquele estado de jovem, e por fim, ele vai se tornar um adulto espiritual, um pai, um adulto espiritual. E hoje eu quero estar meditando com vocês sobre esses 3 estágios espirituais: filhinhos, jovens e pais, adultos. E eu gostaria muito da tua atenção, eu gostaria que você não permitisse que nada roubasse a tua atenção, amém, em nome do Senhor Jesus. E eu quero investir um tempo maior para estar falando sobre esse primeiro estágio espiritual, que é o estágio de filhinhos, de criança espiritual. E essa mensagem, irmãos, já faz mais de um mês que o Espírito Santo vem falando ao meu coração, e hoje chegou o dia de eu estar liberando essa palavra sobre a tua vida. Então é uma palavra que eu tenho certeza que, se você tomar posse, se você oferecer para Deus um bom coração, uma terra boa, ela vai germinar, e a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Então eu quero falar um pouco sobre esse primeiro estágio da vida espiritual, que é o filhinho, a criança. Olha só, João, ele escreve assim, versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Versículo 14: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, a gente lê muito essa expressão filhinhos, principalmente no Novo Testamento, como uma forma carinhosa de Deus ou dos apóstolos se dirigirem aos seus filhos espirituais de uma maneira carinhosa. Mas também aqui, esse filhinhos, ele indica aquela pessoa, aponta para aquela pessoa que acabou de receber Jesus. Então, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito que se alguém está em Cristo, é nova
criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, quando uma pessoa recebe verdadeiramente Jesus em sua vida, ela se torna uma nova criatura, ela nasce de novo. Não importa a idade biologicamente falando dessa pessoa, se ela tem 15, 30, 50, 60 anos. Segundo Jesus ensinou lá em João, no capítulo 3, para Nicodemos, uma pessoa quando recebe Jesus, quando recebe o Evangelho, quando recebe o reino, ele se torna uma nova criatura. Então ele se torna um bebê espiritualmente falando, uma criança, um filhinho. Agora, irmãos, é claro que Deus, Ele espera que essa nova criatura, que este filhinho, que essa criança, ela se desenvolva, que ela cresça, que ela progrida. A propósito, a criança, ela não pode ser criança a vida toda. Então a gente acompanha o crescimento dos nossos filhos, e quando os nossos filhos vão chegando na idade de 10, 12 anos, a gente já espera atitudes diferentes, comportamentos diferentes. E uma das evidências, dos sinais que uma criança, ela está se desenvolvendo, um dos sinais, das evidências que uma criança está com muita saúde, é a fome, não é verdade? Uma criança, quando ela está comendo, a gente fala, poxa, meu filho está com saúde. Mesmo o bebê, porque o bebê é muito lindo, né? Quando ele não sabe falar, claro, um recém-nascido, mas quando ele está com fome, o que ele faz? Chora, ele põe a boca no mundo, e ele chora, ele está com fome. Agora, quando a gente tem um filho, uma criança, um recém-nascido, fala, essa criança não está comendo, alguma coisa está errado. Irmãos, espiritualmente falando também não é diferente. Espera que uma criança espiritual tenha fome, tenha apetite por Deus, pelas coisas espirituais. E Pedro, ele nos ensina sobre isso, em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2. Como bebês recém-nascidos, olha só, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam, experimentem plenamente a salvação. Então, segundo o texto, uma pessoa que verdadeiramente recebeu Jesus, deveria desejar ardentemente o puro leite espiritual. Uma pessoa que nasceu de novo, até aquele momento de receber Jesus, ela não tinha interesse de orar, ela não tinha interesse em ler a Bíblia, ela não tinha interesse em comunhão na igreja, mesmo que ela talvez ela já fosse uma pessoa religiosa, mas ela não tinha esse interesse. Agora, no momento que essa pessoa recebe Jesus, espera que ela tenha apetite, desejo pelas coisas espirituais. No entanto, irmãos, infelizmente não tem sido assim. Me preocupa o fato de muitas pessoas confessarem Jesus, se batizarem, estarem dentro de uma igreja local. No entanto, essas pessoas não têm fome, não têm sede das coisas espirituais, não oram, não leem Bíblia. É muito triste, mas essa é uma realidade. E essa inanição espiritual revela de uma a duas coisas: ou essa pessoa, ou essa suposta pessoa que diz que recebeu Jesus e se batizou, ou ela está doente espiritualmente falando, ou ela não teve realmente um encontro com Jesus. Porque se a pessoa teve um encontro com Jesus, se ela nasceu de novo, se ela nasceu da água, do Espírito, como diz Pedro, ela tem que desejar intensamente. Tem uma versão que fala ardentemente pelo leite espiritual. E se ela não está desejando, alguma coisa está errada. Ou essa pessoa, ela está doente espiritualmente falando, porque se uma criança, ela não come, ela está doente, precisa levar ao médico, alguma coisa errada está acontecendo. Então, ou esse cristão, ou essa pessoa que se converteu, ou está doente espiritualmente falando, ou ela não nasceu de novo. Ela pode ter mudado de religião, feito aí uma migração de uma religião para outra, e entendeu que isso era um novo nascimento,
ou ela simpatizou-se com o evangelho, mas ela não nasceu de novo, porque uma pessoa que nasce de novo, ela tem fome espiritual. E infelizmente, irmãos, muitos cristãos estão assim, sofrendo de inanição espiritual, estão sofrendo falta de apetite espiritual, mas não reconhece. E você vai conversar com a pessoa, né? Meu irmão, como que... Ah, não, imagina, eu estou bem, eu estou bem. Agora, o problema disso é que quando a pessoa, ela não cresce espiritualmente falando, ela fica um cristão, ela recebe Jesus, supostamente, mas ela não cresce, ela não tem fome, ela não tem sede de Deus. Irmãos, algumas consequências vão acontecer na vida dela, e eu quero estar falando pelo menos de 2 ou 3, como eu disse e repito, eu quero investir o maior tempo aqui, nesse primeiro estágio, porque os demais estágios é um desdobramento normal, tranquilo. Então olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3, é importante você atentar, eu sempre repito isso. Paulo está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para ímpio, ele não está escrevendo para pecadores, para incrédulos, ele está escrevendo para a igreja, e ele se dirige a essas pessoas como irmãos. Olha só, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como as crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estão em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então aqui está a primeira consequência da imaturidade espiritual na vida de um recém-convertido. A pessoa, ela vive dentro da igreja como um filho mimado, dominado pelas suas paixões carnais e terrenas. Isto é incrível, mas como é uma realidade nos nossos dias. É irmão, é filhinho, mas ainda está na carne, não se desenvolveu. E o problema disso, irmãos, é que é um tipo de pessoa, com todo o respeito, que você não pode nem chamar a atenção, porque não gosta. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 1: irmãos, eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Está aqui, como a carnais. Então Paulo está dizendo: olha, eu não posso tratar com vocês como pessoas desenvolvidas espiritualmente falando. Eu não posso falar com vocês como espirituais, como carnais, como filhinhos. Porque, irmãos, é impressionante, a pessoa que está dentro de uma igreja há 3, 5, 10 anos, você se dirige a essa pessoa para falar alguma coisa: não me toque, não me rele. Olha, por mais carinho, amor que você empregue para falar com essa pessoa, ela não gosta. Você não consegue tratar a pessoa como uma pessoa espiritual. Ela não tem estrutura espiritual, já deveria ter, mas não tem. O versículo 2, Paulo fala assim: dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então é impressionante, mas como tem isso dentro da igreja, irmãos? Como tem isso? E aí ele fala assim, que esses cristãos que não se desenvolvem, que eles ficam nesse processo de inanição espiritual, eles continuam vivendo uma vida carnal, eles continuam vivendo. E aí você pode perguntar: pastor, mas como que Paulo sabe que ele estava só escrevendo para essa igreja, que eles ainda não eram crianças, como o próprio Paulo emprega aqui? Vocês são crianças. Como ele sabia? Pelas obras deles, porque Paulo fala: olha, ainda há entre vocês inveja, divisão, ciúmes, contenda. A igreja de Coríntios era uma igreja assim. E quando você vê dentro da igreja irmãos com essa característica, tem inveja, tem ciúmes do outro, um espírito de comparação, de competição.
tem mágoa, o irmão faz alguma coisa, fica magoadinho, magoadinha. Isso aí, com todo respeito, é sinal de uma pessoa que não cresceu. Está 3, 5, 10, 20 anos dentro de uma igreja, mas continua o quê? Criancinha, é filho, é irmão, mas continua. Eu até, usando o Bruno de novo, você me dá licença, me permite, Bruno, você é o único que está aqui, mas aquela pessoa, o Bruno é um tecladista e um menino especial, um menino muito quebrantado, que eu amo, né, filho gerado aqui nesse ministério, mas imagina que ele é um tecladista, e chega outro tecladista. Então o filhinho, olha só, a criança que não se desenvolveu, embora ela tenha 5, 10, 15 anos dentro da igreja, mas ela já se sente ameaçado. Poxa, chegou outro tecladista, e aí ele já começa a fazer biquinho, já começa a ficar com medo de perder o lugar. Por quê? Porque tem ciúmes, olha só. E como isso acontece dentro da igreja, gente, tem ciúmes. O cristão maduro, jovem, adulto espiritual, ele celebra, aleluia, que chegou alguém, e eu soube que toca mais do que eu, vou aprender com ele, aleluia. Que não é o caso do Bruno. O Bruno é um menino, tá? Estou usando apenas como aqui um exemplo, mas isso existe na igreja. Competição, comparação, inveja. Como eu disse, a pessoa se desentende, ela não consegue se reconciliar. Saiba que isso é um sinal de meninice, de criancice espiritual. Não há lugar para o perdão, para a reconciliação. Ou senão é aquele tipo, não, eu perdoo, ele lá e eu aqui. Por quê? Porque é menino, é criancinha. Então ela começa a ficar esse tipo de pessoa desse jeito. Dentro de 10 anos, mas é criancinha. Paulo fala, olha, eu não pude tratar vocês como espirituais, mas como crianças. Outro texto, olha só, Hebreus 5, versículo 12 até o 14. A esta altura, eu estou lendo Hebreus 5, versículo 12. O escritor aos Hebreus está dizendo assim, para a igreja também: a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Versículo 13: quem se alimenta de leite ainda é o que, igreja? Criancinha, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para quem? Para os adultos, para os pais espirituais, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. E eu acho muito interessante esse versículo 14, que fala que o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante. Só um adulto espiritual tem constância. Você pode ver, uma criança espiritual, por mais tempo que ela esteja dentro de uma igreja, ela não consegue ser constante. Ela não consegue ser constante nos cultos. Um dia vem, outro dia não vem. Se der certo, vem. Se não der certo, não vem. Ela não consegue ser constante em nada. Ela não consegue ser constante numa vida de oração. Ela não consegue ser constante, porque constância é como adulto. Criança espiritual não consegue. Agora, segundo esse texto, a segunda consequência dessa inanição espiritual é a estagnação que a pessoa vive. Isso é impressionante. O escritor fala no versículo 12: a esta altura, olha só, olha que o escritor aqui pelo Espírito está escrevendo: a esta altura vocês já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine. A pessoa está 5, 10, 15 anos dentro da igreja, ela já deveria estar ensinando, ela já deveria estar cuidando, mas ela precisa ser ensinada, ela precisa ser cuidada. Você já viu aquela pessoa que anos e anos dentro da igreja, cai doente, daqui a pouco começa a reclamar: cadê o pastor que não veio me ver? O irmão foi lá, orou por ela tal, mas cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê alguém para cuidar de mim? Só que ela nunca cuida de ninguém. 10 anos dentro da igreja, 10 anos dentro de uma igreja, ela nunca foi visitar ninguém, nunca quis cuidar de ninguém, mas ela quer ser cuidada. Ela nunca teve preocupação em aprender para ensinar, mas quando ela precisa, alguém tem que estar ali à disposição dessa pessoa. E sabe de uma coisa, irmãos, com todo respeito, infelizmente é um dos motivos que impedem o crescimento, a expansão do reino de Deus. Porque aí
nós precisamos deixar de cuidar das pessoas que verdadeiramente estão chegando a Cristo, que são criancinhas, e nós temos que voltar a atenção para elas. A propósito, se não fizermos isto, olha só que injustiça, eu estou na igreja há 10 anos, agora porque chegou mais gente, a igreja está crescendo, eu fui esquecido. Não é que você foi esquecido, é porque você não cresceu, é porque você era para ser um adulto, mas ainda é uma criança. Você já deveria estar ensinando, cuidando das pessoas, mas precisa ainda ser cuidado, e aí a obra não cresce. Na última reunião que nós tivemos, eu disse para os irmãos: nós louvamos pelo crescimento da igreja, mas se quisermos continuar crescendo, nós primeiro temos que crescer, nós temos que se desenvolver, porque criança não cuida de criança. Para cuidar de criança tem que ser adulto espiritual. Agora, irmãos, algo que me choca, eu não sei quanto a você, mas a mim me choca. Eu não sei quanto a você, mas a mim me envergonha. Você pega uma pessoa que se converteu hoje ao testemunho de Jeová, por exemplo, ao testemunho de Jeová. Vamos dizer, ele se converteu há 1 ano atrás. Faz 1 ano que ele começou a ir lá no salão das testemunhas de Jeová. 1 ano depois, encontra esse camarada. Muitos já estão na rua, acompanhando lá no campo, fazendo missão, batendo de porta em porta. Muitos já estão ensinando. Muitos já leram toda a Bíblia, 1 ano que estão lá dentro. De uma maneira distorcida, errada, estão aprendendo. Mas estão. Agora dentro da igreja, isso é uma vergonha. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto envergonhado. Cristãos que estão há 3, 5, 10, 15 anos, nunca leu a Bíblia completa. Leva um show de Bíblia do testemunho de Jeová, do adventista. Por quê? Porque não cresce, é uma criança, não se desenvolve. Gente, isso deveria nos deixar envergonhados, mas é uma realidade que acontece com toda a igreja. Gente que está há 10 anos dentro da igreja, você fala: irmão, abra a tua Bíblia em Apocalipse, ele está lá em Gênesis, por quê? É filhinho, é irmão, mas ele não cresceu espiritualmente. Pastor, eu aprendi que a Bíblia é autoridade de regra, de fé na minha vida, mas não sabe nada de Bíblia, não sabe absolutamente nada. Por quê? Porque não cresceu. Porque com todo o respeito, eu disse que essa é uma palavra de confronto, e quem confronta é Deus. O diabo não confronta ninguém. O diabo ele mima, ele bajula, para depois seduzir, para depois destruir. Deus ele confronta. A Bíblia fala que ele disciplina a todos quanto ama. Agora veja bem, irmãos, alguém que está numa igreja 3, 5 anos, já teria que ser um jovem espiritual. 10 anos, um grande adulto, mas não são. Como diz o escritor, vocês ainda, olha só, deveriam ensinar, mas tem que ser ensinado. Tem que ensinar para vocês os conceitos básicos da palavra, os princípios elementares. E mesmo assim a pessoa não entende. Por quê? Porque infelizmente não cresceu, não se desenvolveu. Outro texto, que é uma consequência também, é esse aí, pastor. Ainda precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido. É o que a gente falou, né? É criança. Não, você sabe que uma pessoa, irmãos, é impressionante. Isso aqui é uma verdade. É uma verdade. É 5 anos de igreja, 10 anos. Você não pode colocar ela para fazer parte da liderança, porque ela não pode ouvir. Ela é uma criancinha. Tem que ser leitinho. Se ela ingerir um alimento sólido, faz mal para ela. Alguém já deu feijoada para recém-nascido aqui? Isso é uma irresponsabilidade. Espiritualmente falando, não dá. Ainda precisam de leitinho. Muitos estão assim. Era para ensinar, era para ser mestre. Tem uma tradução que fala: vocês deveriam ser mestres, mas precisam ser ensinados. Mas outra consequência, Gálatas 4, versículo 1, Paulo escrevendo para os Gálatas, ele diz o seguinte: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, é criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Será que você conseguiu entender o que você leu?
que é uma consequência também de uma pessoa que não se desenvolve espiritualmente. Ele não está apto para receber todas as bênçãos que Deus tem para ele. É interessante, olha só, o texto é interessante. Ele é filho, não estou questionando isso. Ele é herdeiro, no entanto, é uma criança, ele não pode receber a herança. Paulo está dizendo assim para os Gálatas, que já deveriam também ser mestres, mas ele fala: olha, eu digo pois que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do seu servo, ainda que seja senhor de tudo. Porque se você pegar o filho de um grande empresário na nossa cidade, ele vai herdar toda a riqueza, todo o império daquele empresário. No entanto, por ser criança, é claro que o empresário não vai conferir, ele não vai doar os seus bens para aquela criança, porque a criança, ela não vai saber administrar. E espiritualmente falando é assim, irmãos. Muitas vezes Deus não é que Ele não quer, é que Ele não pode conferir bênçãos maiores para nós, porque nós somos crianças, nós não temos estrutura para administrar. Deus quer dar um ministério mais relevante, mas nós não temos estrutura. Deus quer nos dar dons, mas nós não temos estruturas. Por quê? Porque nós somos crianças, e nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. A Bíblia fala que somos cordeiro em Cristo Jesus, mas muitas bênçãos nós não podemos receber. Por quê, pastor? Porque somos filhinhos, porque nós estamos 5, 10 anos na igreja, mas a gente não cresce. Se você ler depois na tua Bíblia, nesse mesmo capítulo, Gálatas 4, no versículo 19, Paulo, ele fala para a igreja: filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, vocês são filhinhos, mas Jesus não foi gerado. E quantas pessoas estão assim, 5, 10 anos dentro da igreja, 15, 20 anos, 30 anos, Jesus não foi gerado, ainda é filhinho, é irmão, mas Jesus não foi gerado. Então, embora seja herdeiro de tudo, continua vivendo como um servo, como escravo. O casamento não é abençoado, não prospera, as finanças não são abençoadas, nada dá certo. Não consegue se livrar dos velhos hábitos, dos velhos costumes, não consegue se libertar do pecado. Por quê? Porque ainda é filhinho. E eu quero partir para o segundo estágio, que o meu tempo já está quase se esgotando. O segundo estágio é o jovem, porque a criança é maravilhosa a criança, a gente interagir com os nossos filhos quanto criança, mas a gente espera que essa criança cresça e vira um jovem. E João, ele escreve no versículo 13, na parte B, dizendo assim: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Na parte B do versículo 14, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então o jovem espiritual é aquela fase, aquele estágio que ele está se desenvolvendo muito rápido. Isso é bacana, né? Você encontra um jovem, principalmente quando a gente tem parente fora, às vezes a gente fica 1 ano, 2 anos sem ver, 1 ano e meio. Você vê o camarada com 14, com 15 anos, ou 16 anos, né? Daqui a pouco falando: meu Deus, como você se desenvolveu, como que você cresceu. O jovem tem essa característica de se desenvolver muito rápido. E espiritualmente falando, meu irmão, se você me perguntasse: pastor, mas quanto tempo de cristão você acha que uma pessoa deveria ser um jovem? No mínimo 3 anos. Ela já deveria ser um grande jovem, uma pessoa que está se desenvolvendo de uma maneira muito rápida. Talvez, 3, 4 anos. Agora veja bem, João ele fala assim: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Porque um jovem espiritual é aquele que já consegue vencer as investidas malignas, opressivas, satânicas. Ele já não é uma criança que não consegue reprimir os seus desejos carnais, as setas malignas. Ele já consegue vencer o maligno. João ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois forte. O jovem, ele já tem força espiritual, ele tem virtude espiritual, vigor espiritual. Ele já não é vencido por qualquer ataque, porque ele já não é mais uma criancinha, ele é um jovem. E um jovem, irmãos, ele tem muita fome. Não é verdade, jovens? O jovem aleluia, né? Eu até brinquei hoje cedo aqui, que ontem nós tivemos a rede jovem, que foi uma rede maravilhosa.
E depois nós tivemos um momento de comunhão lá, e eles insistiram para que a gente fosse um pouco mesmo lá, minha esposa e eu. E eles combinaram lá uma noite do espetinho, né? E aí cada irmão tinha que comprar o seu, mas teve um que pediu 10 espetinhos. Aleluia, jovem, né? O Alex dando risada. É claro que precioso, na verdade ele fez isso por bondade, para depois poder distribuir ali, abençoar, né, Alex? E graças a Deus, porque teve uns lá que falaram, não, aleluia por esse espetinho. Mas o jovem, ele tem essa fome, meu irmão. O jovem é essa pessoa aqui que João fala no versículo 14, na parte C: a palavra de Deus permanece em vós. Ele tem fome, ele tem sede espiritual. Eu costumo dizer que um jovem espiritual, ele é fominha por Deus. Ele não perde uma celebração, ele não perde uma célula, ele não perde nada na igreja. Tem oração, eu estou dentro. Por quê? Porque ele é jovem, ele tem fome, ele tem sede, ele quer crescer, ele quer virar logo um adulto. Mas infelizmente isso está escasso dentro da igreja. A realidade é essa. A realidade é essa, está escasso isso. As pessoas fazem concessão. Não, eu já participei domingo, terça não precisa não, quarta não, também não. Irmãos, todo mundo precisa de ensino, todo mundo precisa de libertação, todo mundo precisa aprender, todo mundo precisa estar aqui, para que a gente possa crescer a cada dia, se desenvolver. E não é porque alguém está mandando, e não é porque é regra, e não é porque a gente quer crescer. Mas um jovem, ele tem essas virtudes, né? É uma pessoa que já venceu o mal, que tem força, que tem fome espiritual. E aí o terceiro estágio é um pai espiritual. A pessoa chegou no estado de adulto espiritual. Aí, meu irmão, é diferente. Não é qualquer coisinha que faz biquinho. Um adulto espiritual, você pode chamar a atenção dele 10 vezes, que ele quer crescer. Ele fala, amém, vamos crescer, vamos melhorar. Não tem inveja. Ai, será que alguém vai pegar o meu lugar? Muito pelo contrário, ele torce para que cheguem pessoas mais capacitadas, para que o reino cresça. Não tem divisão, não tem contenda, não tem picuinha, não tem beicinho, não tem magoinha, não tem ressentimento, não tem isso, meu irmão. Vamos embora, vamos avançar. Eu tenho um sonho no ministério, de ser, sei lá, o líder do louvor. Mas chegou outro, ele foi colocado, não tem problema, vamos lá, eu estou junto, vamos crescer. O cara é adulto espiritual. E João, ele fala sobre os adultos, os pais espirituais. Olha só, versículo 13: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Versículo 14, parte B: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Adulto espiritual é esse camarada, é aquele que já se desenvolveu, é aquele que dá muito fruto. Só que, irmãos, para que nós possamos alcançar esse estágio, primeiro a gente precisa entender, precisamos de tempo. Porque um jovem, quando ele entra numa faculdade, ele precisa de 4, 5 anos para se formar. Ele já é um bom, talvez profissional, mas ele está aprendendo. Por isso que a Bíblia fala que não pode colocar neófito na fé, para você colocar à frente de um ministério, um recém-convertido. Não, criança não se coloca. Um jovem, depende da função, ainda não. Ele tem que ser adulto espiritual. E nós estamos falando espiritualmente falando. Tem gente que às vezes tem 15 anos, já é um adulto espiritual, porque se desenvolveu, está desde 8, 10 anos se desenvolvendo. Mas tem gente que tem 50 anos, é criança, não pode colocar. Mas agora, olha só, se a gente quer alcançar o estágio de pai, primeiro, isso leva tempo. Segundo, disciplina. Porque quem quer crescer, quem quer virar um pai, um adulto espiritual, tem que orar, meu irmão. Tem que ler Bíblia, como eu falei ontem aqui para alguns jovens, que depois, conversando depois do culto, eu falei, querido, você quer crescer espiritualmente? 2 coisas: oração e Bíblia. Oração disciplinada, não é aquele tipo de oração, eu oro todo dia, eu vou para o meu trabalho orando. Gente, como que eu me irrito, né, de ouvir isso, com todo respeito. Eu vou orando. Pastor, mas tem algum problema? Tem, porque se você quer crescer, você tem que investir tempo, disciplina.
Você pega lá e fala: eu vou ficar 30 minutos hoje, todo dia é meu tempo com Deus, eu não abro mão, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia com intensidade, e não é ler por ler, não. Aí eu leio, não, o pastor falou que eu tenho que ler Bíblia, não, é ler e começar aqui Efésios 4, portanto como prisioneiros no Senhor. Aí você lê, fala, talvez você lê algo que fala com você, fala: pai, como que a tua palavra está falando comigo? Aí você começa a ler, você não entende, fala: Senhor, eu não estou entendendo o sentido disso. Hoje você não entende, amanhã o Espírito Santo ele te revela. Orar, é falar com Deus. Irmãos, ninguém consegue crescer espiritualmente falando se não houver esse processo, oração e leitura intensa da palavra. É por isso que eu sinto, né, nas quintas-feiras que nós estamos aqui com o culto de ensino, por conta das células que estão suspensas, depois a gente vai remanejar isso. Mas quantas pessoas, com todo o respeito, não trabalham, não estão estudando, poderiam estar aqui aprendendo, mas não estão. Terça-feira poderiam estar aqui sendo libertos, sendo abençoados, mas não estão, porque e não cresce, meu irmão, não cresce. Agora eu quero terminar falando algo para você, e eu te prometo, eu já estou terminando, com todo carinho e respeito. Qual estágio espiritual você está vivendo hoje? Faz uma avaliação aí, medita na tua vida, qual é o estágio que você está vivendo, espiritualmente falando. Paulo escrevendo para Timóteo, para um jovem pastor, capítulo 4, versículo 15: medita estas coisas e nelas se diligentes. Para quê? Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmãos, somos nós que precisamos meditar e avaliar o nosso progresso espiritual. No entanto, as pessoas vão perceber o progresso nosso através das nossas atitudes. Porque tem muitas pessoas que não vêm na igreja, sabe por quê? Como eu estava conversando com o irmão ontem, mau testemunho. As atitudes são iguais às dos ímpios, dos incrédulos. Qualquer coisa, a pessoa, ela fala mal, ela até xinga. É impressionante, isso engana, trapaceia. Por quê? Porque eu não estou questionando, às vezes está na igreja, mas é um filhinho, não cresceu. E para que a gente possa crescer, nós precisamos estar dispostos a crescer. E eu quero dizer algo para você, meu querido: crescer dói. Crescer dói. Quantos tombos uma criança não cresce? Uma criança ela não leva para crescer. Quantas pancadas ela não leva na vida para que ela possa crescer? Crescer dói. Crescer custa. Crescer exige assumir responsabilidades. Tem gente, o negócio de crescer não é comigo não, eu assumi compromisso na igreja. Pois é, então você fica uma criança eternamente com todo carinho, porque só pode ter responsabilidade um adulto. Uma criança, se ela não quer responsabilidade, ela não pode crescer, ela tem que viver eternamente uma criança. Eu gostaria que nesse momento você reclinasse a tua cabeça, fechasse